Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, estamos aqui, Letícia, Carol, Laís, sentindo um pouquinho a falta da Ana, mas temos também um convidado muito legal, que é o meu sogro. Então, Alexandre, bem-vindo, pai do Bruno, meu marido. O Alexandre é professor, você tem 1001 qualidades aí, né, sogro? É zootecnista de profissão, sim, né? De formação. De formação, isso. E se apresenta aí, o que mais que tem? Ok, bem, eu sou Alexandre, eu tenho 2 filhos, uma filha, tenho 2 noras maravilhosas, uma é a Letícia, eu tenho 4 netos que me ajudam, a tornar minha vida mais alegre e mais feliz. Eu sou formado em zootecnia, mas nos últimos anos eu atuava mais como professor universitário no Brasil. E estou aqui desde dezembro de 2022. Oh, que legal. Sempre deu bastante aula de escola dominical, né? Sim. Um dos meus maiores chamados, antes de vir aqui, durante 9 anos em seguida, eu fui professor da escola dominical no Brasil, na minha ala, e agora, novamente, desde o início desse mês, sou professor da escola dominical aqui do Vem Segue-me. Oh, que legal. Então vai usar um pouquinho nos nossos vídeos, né? Não na aula, mas para estudar, para ser uma coisinha a mais. Que legal. É um prazer. Bem-vindo. Bem-vindo. Então, essa semana a gente vai estudar Mosias de 1 a 3, né? E o tema da lição é repletos de amor para com Deus e todos os homens. E a gente vai ver, né, como que o Senhor, Ele exige isso de nós, né? Que a gente tenha amor, né, uns pelos outros, né? Primeiro com Deus, como diz o primeiro mandamento, e depois ao próximo. E como esse amor pode preencher a nossa vida. Então, nada melhor do que um rei, como o rei Benjamim, que a gente vai falar sobre ele hoje, né? Que é alguém que tinha esse poder e poderia ser, né? Tinha esse poder sobre outros na terra, né? Digamos assim. Uhum. E ele usava isso para o bem, né? Ele mais servia as pessoas, né? E ensinava todos a servirem. Então, isso ele demonstrava muito amor pelo seu povo, né? E por todos que eram servidos. Aqui fala uma coisa muito interessante aqui no livro do David Ridges que eu gostaria de compartilhar. Fazendo uma revisão do livro de Mórmon, Leí e sua família deixaram Jerusalém 600 anos antes de Cristo. Depois eles chegaram às Américas, né? E Leí acabou morrendo. Lamã, Lemuel e suas famílias e seus seguidores continuaram a crescer em ódio por Nefe e seus seguidores. Chegou um momento que o Senhor ordenou que eles se separassem. Não tinha como mais ficar junto porque estava crescendo esse ódio. E aí o povo de Nefe foi para um lugar que se chamou Nefe, né? Chamava o lugar de Nefe, essa terra de Nefe. E centenas de anos depois, um homem justo chamado Mosias foi ordenado a levar os justos para fora da terra de Nefe, longe dos ímpios. Depois de fugir para o deserto, Mosias e seu povo eventualmente se depararam com uma outra civilização, conhecida como o povo de Zaraenla. Essas pessoas também são conhecidas como os Molequitas, em homenagem a Moleque. E eles vieram de Jerusalém mais ou menos na mesma época que Leí e seu povo. E Mosias e seus seguidores se estabeleceram na terra de Zaraenla. Os 2 povos se uniram e Mosias eventualmente se tornou seu rei. O filho de Mosias, Benjamim, tornou-se o próximo rei de Zaraenla. Durante seu reinado, os lamanitas vieram da terra de Nefe e travaram guerra contra o rei Benjamim e seu povo na terra de Zaraenla. Mas os nefitas, com o rei Benjamim na liderança, prevaleceram e expulsaram os lamanitas da área. Benjamim também lidou com sucesso em relação aos problemas de apostasia e rebelião que aconteceu entre seu povo. Então, quando a gente começa a estudar esse livro de Mosias, é um tempo de paz para o rei Benjamim. Ele está ficando velho e preparando, ele sabe que ele vai se partir em breve, então ele está preparando as pessoas para aceitar o próximo rei, que vai ser o seu filho Mosias, e também falando sobre Jesus Cristo pregando o reino. É legal que no começo ele mostra o quanto é importante conhecer o idioma, né? Como foi importante eles terem acesso às placas, né? Que
É legal que no 2 ali ele fala, né? Que aconteceu que ele tinha 3 filhos, Mosias, Elorum e Elamã, e fez com que fossem instruídos em todo o idioma de seus pais, para que assim se tornassem homens de entendimento, e para que soubessem das profecias que haviam sido feitas pela boca de seus pais e que lhes foram entregues pela mão do Senhor. Então ali já mostra um pouquinho dessa primeira parte aqui, que é de examinar as escrituras, né? Ele ensinou sobre os registros e a importância dele ter aprendido o idioma dos pais para realmente conseguir passar isso para frente, né? E é legal que aqui a gente já vê que naquela época eles faziam também um estudo familiar das escrituras, né? A gente não está escrito, né? E aí eles estudaram em família as escrituras, mas a gente vê aqui, né, uma das primeiras instâncias no livro de Mórmon, que eles também faziam isso. Aquilo que a gente é ensinado hoje pelos nossos profetas, líderes, para a gente poder fazer com os nossos familiares, né, de estudar as escrituras em família, de fazer oração em família. Naquela época eles já faziam isso, né? Então continua sendo muito importante. E aí no versículo 7, que ele fala, né? E agora, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de examiná-las diligentemente, para que delas vos beneficieis, e quisera que guardasseis os mandamentos de Deus, para que prosperereis na terra, segundo as promessas que o Senhor fez a nossos pais. Então aí, né, examiná-las diligentemente. Eu achei um discurso de uma liarrona de abril de 93, bem antigo. Mas chama Examinai as Escrituras, do 70 L. Lionel Kendrick. E é legal que ele está mostrando aqui a importância de examinar as Escrituras, né? E eu gostei que no começo ele fala, a gente deixou nosso lar celestial para a viagem através da mortalidade e recebemos instruções e direções divinas que nos ajudariam a voltar em segurança para o Pai Celestial. E aí ele fala que esses conselhos foram comunicados claramente a fim de preparar a gente para essas experiências terrenas. Nosso Pai Celestial continua a comunicar-se conosco por meio de revelações que são comunicações divinas. E elas podem vir até nós pessoalmente ou pela voz dos servos escolhidos do Senhor, os profetas, videntes e reveladores. Então as Escrituras, elas são um mapa para a gente, né? Por isso que é importante a gente estudar, examinar diligentemente. Porque elas são um mapa para que a gente possa realmente voltar a viver com o nosso Pai Celestial. E o profeta fez esse desafio para a devocional que teve para as mulheres. A primeira coisa que ele falou foi sobre as Escrituras, para a gente se apegar de tão importante que é. Ainda mais nesse mundo como hoje. Sim. E uma coisa que eu gostei, porque mostra o rei Benjamim como pai, ensinando o evangelho, ensinando as escrituras para os seus filhos. Então, nós como pais temos essa responsabilidade de passar para os nossos filhos o conhecimento das escrituras, ajudá-los a eles entenderem e adquirirem um testemunho a respeito da veracidade. Verdade. Como que a gente quer ensiná-los a gostar das escrituras se a gente não faz pelo exemplo, né? Sim. E como que a gente quer que eles enfrentem o mundo e as dificuldades, desafios, sem o conhecimento e sem o relacionamento com o nosso Pai Celestial, né? Eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos, a melhor coisa é direcioná-los no caminho, né? Para eles saberem o valor deles. Eu acho que muita coisa pode partir realmente das escrituras, dos ensinamentos, né? Do valor deles, de quem eles são, de onde eles vieram, por que nós estamos aqui. A gente vai ajudar a responder muitas perguntas que talvez eles vão ter lá na frente, mas que eles vão lembrar dos ensinamentos que estão entesourados. Eu falo porque eu cresci aprendendo o evangelho. E a gente se questiona, mas parece que a gente sabe aonde estão as respostas. Parece não, a gente sabe, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo ajuda a gente a lembrar de coisas que a gente já sabia antes, mas graças a um poço cheio, né? Porque senão não tem de onde tirar água. Adoro falar isso. E às vezes eu fico refletindo também como que, por exemplo, Lamã e Lemuel chegaram nesse ponto de tanto ódio, né? Do próprio irmão, sendo que receberam as escrituras, tinham... Igual, né? Eram instruídos, igual né? Samuel, né? E aí nesse livro aqui fala que é um ciclo que a gente vê muito, que fala que os justos,
eles se tornam cada vez mais justos e os iníquos vão se tornando cada vez mais iníquos. E fala que esse tipo de padrão se encaixa em muitas pessoas hoje. E é um encorajamento e uma advertência aos membros da igreja, para a gente Não cair nesse ciclo. não cair nesse ciclo, para a gente se tornar aqueles que estão buscando ser mais justos, né? Que, como a gente já falou aqui, o nosso espírito nunca fica no estado de inércia, né? Sempre ou tá crescendo ou é uma alimentação constante. E achei interessante a gente, né? The righteous, os justos se tornam mais justos, né? E os iníquos cada vez mais iníquos, porque eles vão perdendo essa sensibilidade do espírito que as escrituras nos traz, né? Esse guia nos traz e faz com que as pessoas caiam, infelizmente. Por isso que me vem muito na cabeça a ideia de que, daqui a pouco eu volto para a igreja, né? Eu sei que é verdadeira, mas eu estou passando por um momento difícil, então eu vou passar por esse momento longe da igreja. A importância de não cair nessa armadilha, né? Porque assim, se você sabe que a igreja é verdadeira hoje, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, continua com o pé dentro da igreja. Melhor estar com o pé dentro da igreja e, assim, frequentar meia boca, né? Digamos assim. Pelo menos ir aos domingos, mas talvez não ir em todas as atividades. Mas pelo menos estar lá faz com que você sinta um pouquinho do Espírito Santo, pelo menos uma vez na semana, né? E aí depois vai voltar a vontade de estudar as escrituras, de ler, de orar constantemente, né? Mas não se afastar completamente, porque como você falou, né, os iníquos cada vez vão ficando mais iníquos, né? Isso aí me faz lembrar do discurso do presidente Becker, o velho barco chamado Sião, né, para nós permanecer. O mar vai ficar trêmulo, vai vir vendaval, mas não devemos abandonar o velho barco chamado Sião. Uma outra coisa, isso que você disse, eu me lembrei, o presidente, ele era profeta, Joseph Fielding Smith, e ele falou ele o presidente da igreja, ele orava todas as noites, pedindo para o Pai Celestial não permitir que ele se afastasse da igreja. Quer dizer, os iníquos cada vez mais iníquos, os justos cada vez mais justos. Mas devemos fazer a nossa parte, orar e pedir ajuda para o Pai Celestial, né? Nós não podemos ficar imaginando que nosso testemunho é sólido o suficiente e que nada vai acontecer com a gente. A gente precisa vigiar, orar constantemente. E como será que é na casa de cada um de nós, né? Fica uma pergunta para todos nós aqui. Como será que esse estudo, né, ou diário ou semanal, vai ser diferente em cada lar, né? Mas que façamos mesmo, porque, por exemplo, eu e a Lelê temos filhos pequenos, né? Vai ser de um jeito, vai ser 1 minutinho, 2 minutinhos ali, lendo 3 versículos, tirando um princípio, uma lição dali, né? Explicando quem é nef e pronto, é isso. Porque daí eles não têm paciência para continuar o foco. Tem a Carol, 10 segundos de foco. A Carol tem filhos adolescentes, né? Como ela tá nutrindo, como ela faz, como a gente faz, né? É importante a gente ter isso na nossa vida, né? Eu acho que para mim fez toda a diferença. Eu não lembro muito bem quando eu era criança, assim, mas eu lembro na adolescência e na vida adulta, que aqui nos Estados Unidos a cultura é diferente da gente sair de casa com 18 anos, né? Enfim, você não vai pra missão, vai estudar, enfim. Mas eu morei em casa até ir pra missão, e daí voltei, morar em casa, depois só casei, né? Acho que vocês também. Mas eu sou muito grata, porque meu pai e minha mãe sempre, até hoje, no telefone, às vezes, filha, a gente vai orar, quer fazer parte? Aí eu, tá bom, vamos, vai. Já tô aqui com as crianças, já orei 1000 vezes hoje, tá bom, mais uma oração. Né? De nutrir mesmo, de fazer essa... Vai ser, e o Vem Segue-me tá aí pra isso, né? E esse ano tá tudo combinado com a primária, pra gente poder ler um pouquinho. Todos os recursos, O seminário, instituto. Tudo já. E só mais uma questão do examinar as escrituras desse discurso, que eu achei muito legal. Ele fala sobre o propósito, a importância, como estudar, mas ele fala, né, as escrituras devem ser da maior importância em nossa vida, nossa sobrevivência espiritual, durante os estresses de nossa sociedade e nas tentações de nossos dias, depende grandemente da força que recebemos ao examinar as escrituras e ouvir as palavras dos profetas, videntes e reveladores.
Daí, mais pra frente, ele fala dos ensinamentos do profeta Joseph Smith. Ele fala: examinai as escrituras, examinai as revelações e pedi ao Pai Celestial, em nome de seu Filho Jesus Cristo, que vos manifeste a verdade, e se fizerdes com os olhos fitos na sua glória, nada duvidando, ele vos responderá pelo poder do seu Santo Espírito. Assim sabereis por vós mesmos e não por intermédio dos outros. Não dependereis mais do homem para conhecer a Deus, nem haverá lugar para especulações. Gostei disso, porque a gente não precisa depender do testemunho dos outros. A gente tem que depender das escrituras, da palavra, da palavra de Deus. Deus fala através dos profetas. E aí ele fala para a gente focar num horário específico, como que deve ser a oração, examinar, ponderar. Enfim, várias dicas. Eu vou deixar aqui o link na descrição do nosso vídeo. O link desse discurso para quem quiser ler um pouquinho como melhorar a sua forma de examinar as escrituras, tá bom? Essa semana, um outro tópico de Mosias de 1:3 é: quando eu sirvo aos outros, também estou servindo a Deus. O rei Benjamim, ele deixou claro os seus ensinamentos de que nós temos que servir as outras pessoas aqui na terra. Não basta apenas eu servir a Deus e não servir o meu próximo, né? Nós estamos aqui justamente para poder ajudar as pessoas, assim como várias pessoas nos ajudam. O presidente Kimball, um antigo profeta da igreja, ele falou que nosso Pai Celestial, ele conhece todas as nossas necessidades, mas geralmente é por intermédio de outras pessoas que ele vai atender às nossas necessidades. Então, muitas vezes, o Senhor espera que eu possa agir para que eu possa ajudar uma outra pessoa a ter sua necessidade atendida, né? Então, isso aqui faz parte da nossa vida. E o rei Benjamim era uma pessoa que agia assim. Em Mosias 2:11, ele estava falando justamente: mas sou como vós mesmos, sujeito a toda a sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por esse povo e consagrado por meu Pai. E a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei desse povo. Eu fui guardado e preservado pelo seu incomparável poder para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. E digo-vos, como me foi permitido empregar meus dias a vosso serviço até esse momento, e não tentei obter de vós nem ouro, nem prata, nem qualquer tipo de riqueza. Então, ele é um exemplo de serviço, mesmo na posição de rei, ele não usava isso para ser servido. Ele usava a posição dele para poder servir e poder ajudar as pessoas. Então, eu considero isso aqui um grande ensinamento que o rei Benjamim nos deu em Mosias, né? Dentro do discurso dele. No 14 que ele fala: e eu mesmo tenho trabalhado com minhas próprias mãos a fim de vos servir, e para que não sejam sobrecarregados, né, com impostos, e não caiam sobre vós coisas difíceis de suportar. E vós mesmos sois testemunhas neste dia de todas as coisas que falei. Gostei que ele falou, né, que ele vai com as próprias mãos. E quando um líder faz isso, demonstra puro amor. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu vi numa reportagem, acho que era o Globo Repórter, não lembro, do presidente do Uruguai, que ele vivia numa casinha bem simples e sem nenhum benefício, sem nada muito, sem nenhuma comodidade, e ele ajudava todo mundo, né? Fez um governo muito bom nessa época. E eu acho legal quando os líderes políticos, eles têm essa mentalidade, né? Acho que o mundo seria outro se muitos líderes políticos seguissem essa linha de raciocínio, né? De fazer com as próprias mãos. E pensando em nós hoje, eu também penso no nosso poder de influência, por exemplo, na nossa ala. A gente pode servir uns aos outros, né? Aceitando os nossos chamados e magnificando, né? Onde ninguém precisa ficar cobrando a gente de fazer a nossa parte, de você perguntar o que você pode fazer. E muitas vezes as pessoas vão para a igreja só esperando ser servidas. Sim. E poucos são os que servem, e aí sobrecarrega. Então, é sempre bom ter esse balanço, né? Sim. Só a respeito de igreja, deixa eu aproveitar uma coisa que eu acho que é uma coisa muito importante que vocês, mulheres, devem
fazer é incentivar os maridos de vocês a limparem a capela, né? Ele é meu maior exemplo de limpar a capela. Sim, eu não perco uma oportunidade. Então ótimo, que na nossa sala tá precisando também, viu, querido? Não. Eu vou te colocar, vai se inscrever lá, tô brincando. Deixa eu ir pra lá. Toda vez que é para limpar, eu limpo a capela. Por quê? Porque é a casa de Deus, é nossa responsabilidade, né? Todo mundo quer chegar na igreja e ver a capela arrumada, limpa, cheirosa, perfumada. E então temos que fazer. Então, por favor, incentivem seus maridos a limparem as capelas quando forem designadas. Maridos que estão assistindo também sejam incentivados. Exatamente. Ok. No versículo 17 de Moisés 2, ele fala, é uma escritura que a maioria dos membros da igreja sabe de cor. Eis que vos digo essas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, nós temos que servir as pessoas, é uma maneira de servirmos a Deus. Então, eu amo muito essa passagem das Escrituras. Alexandre, eu só queria apontar também pro 18, que eu achei tão legal, que ele é um líder tão dedicado, que eu acho que ele pensa assim, que nem a Carol falou, ele se põe, e ele falou, sou igual a vocês, porém eu tenho ainda o encargo de servir vocês, né? E daí no 18 ele fala, e se eu, a quem chamais vosso rei, trabalho para vos servir, não deveis vós trabalhar para vos servir uns aos outros? Eu estou aqui servindo vocês. Vão servir um ao outro também, né? Eu acho tão lindo quando alguém faz o que eu estou fazendo, porque você vai sentir como é bom. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E o serviço traz alegria, traz a cura para a nossa vida que a gente está buscando. Muitas vezes acontecem coisas ruins com outras pessoas ou com a nossa vida. Às vezes a gente está machucado com alguma coisa. A melhor coisa é sair da sua casa, sair do seu mundo, sair, né, das suas imperfeições, da sua vida e servir, ajudar o outro. Eu gosto muito da Sister Joy, que tem aqui o discurso dela, né? Pra gente ler. Eu amo essa frase da Joy Jones, que se chama Por Causa Dele. Ela era da primária na época. E ela fala uma coisa que ela leu no mural de um orfanato lá em Calcutá, na Índia. E ela fala assim, se você for gentil, talvez seja acusado de ter segundas intenções ou motivos egoístas. Mesmo assim, seja gentil. Aquilo que você leva anos para edificar pode ser destruído da noite para o dia. Mesmo assim, edifique. O bem que fizer hoje provavelmente será esquecido amanhã. Mesmo assim, faça o bem. Se você der o melhor de si, talvez não seja suficiente. Mesmo assim, dê o melhor de si. Perceba que, no fim das contas, o que importa é seu relacionamento com Deus. Exato. Às vezes a gente também quer servir e pode ser mal interpretado de alguma forma nessas situações. Uma amiga minha recentemente passou por um divórcio onde ela não queria e ficou com as suas crianças. E ela pensou, né? Minha família foi destruída em um dia. Coisas que ela estava levando anos para edificar. E ainda assim, ela precisa continuar edificando. Não, como você falou, não pode desistir. Essa perseverança do barco precisa existir continuamente. Porque todo mundo vai passar por uma grande provação. Faz parte dessa terra. Mas o nosso caráter tem que ser esse, de fazer o bem a qualquer custo. De pagar o mal com o bem. Continuar, mesmo que as pessoas falem, mesmo que coisas ruins aconteçam, a gente precisa mostrar e o nosso tempo, as nossas obras vão nos girar quem somos, né? Sim. Um dos hinos que eu mais amo dentro da igreja é o 15, Um Pobre Aflito Viajor. Porque a mensagem dele é maravilhosa, é justamente de serviço, de pessoas que estão necessitadas, né, da nossa ajuda. Nós podemos ajudar de maneiras bem distintas. Então, devemos ver o que nós podemos fazer, conhecer a necessidade, buscar conhecer a necessidade do outro e servir. E nós tivemos uma devocional ano passado na ALA, né, que eu esqueci o nome agora do presidente, que ele falou... Rich? Não, foi um presidente ele foi presidente de missão. O bispo que convidou foi em serão domingo à noite. Ele falou, se o Espírito
tocar seu coração, para você ligar para alguém, faça, mesmo que você não tenha nem ideia. Aquela pessoa sabe e vai ser importante. Seu espírito... Hã? Dalton, exato, presidente Dalton. Então, se tiver uma inspiração para ligar para alguém, para visitar alguém, vá. Porque é o Senhor dizendo para você, fulano ou fulana precisa da sua ajuda. Eu nunca esqueço de uma reunião de testemunho em Provo, numa ala que eu fui americana, e essa irmã se levantou e compartilhou uma experiência que ela sentiu. Ela estava passeando de carro e ela passou em frente a uma biblioteca e ela disse que o Espírito foi bem claro para ela entrar nessa biblioteca. E quando ela entrou, ela viu uma menina que estava sozinha. E a menina parecia que estava meio que na porta esperando alguém. E ela sentiu que devia falar com essa menina, né? O Espírito falou para ela e foi bem claro. E ela falou que a menina tava um dia, acho que de neve, tempestade. E a menina estava esperando algum amigo para conseguir carona para ela e não conseguiu ninguém. E essa mulher na hora se voluntariou para fazer esse tipo de serviço. E levou a mulher e elas construíram um relacionamento naquele momento. E uma viu a dificuldade da outra e cresceu um laço ali de amizade, mas porque ela ouviu o Espírito para parar naquela biblioteca. E eu fiquei pensando, nossa, né, será que a gente ouve esses sussurros do Espírito, que às vezes a gente precisa servir alguém, servir uma irmã que está precisando, coloca o nome de alguém no templo que a gente sentiu. Tem tantas maneiras da gente servir, né? A pessoa não precisa ficar sabendo que a gente está orando por ela, ou que a gente colocou alguma coisa na porta dela. Eu lembro que no Natal uma amiga minha falou, olha, quem que tá na sua ala e passa necessidade, me fala que eu quero dar um presente para alguém. Ela não era da nossa ala. E abençoa a vida de uma outra família. Então são esses pequenos atos de serviço que nos ajudam a crescer e aumentar esse amor, sentir esse amor de Deus. Eu gosto de uma parte desse discurso da Sister Joy, que ela fala, como disse Amon, sim, sei que nada sou. Quanto à minha força, sou débil. Portanto, não me vangloriarei de mim mesmo, mas gloriar-me-ei em meu Deus, porque com sua força posso fazer todas as coisas. Então, quando o serviço a Deus se torna a nossa maior prioridade, nós nos perdemos e no devido tempo nós nos encontramos. Então, é isso, né? O rei Benjamim, ele aqui era um exemplo de serviço, ele era o exemplo de um rei, né? Ele era o rei dos reis ali, né? Assim, não estou falando que era Cristo, mas de todos os reis que a gente vê na Terra, quem que seria essa pessoa que serviria ao seu povo dessa forma, né? Ele realmente fazia o trabalho manual que precisava ser feito, né? E Mosias em 2,16 também fala que não é o desejo dele se vangloriar, porque ele só está a serviço de Deus. E às vezes eu fico pensando também, às vezes a gente quer compartilhar um serviço que a gente fez, mas aí fica, mas eu também não quero me sentir que eu tô me mostrando, sabe? Mas aí às vezes a gente perde a oportunidade de inspirar as pessoas para tais serviços. Então é bom a gente compartilhar os nossos serviços, é bom a gente, de um modo, claro, né? De um modo que vai tocar as pessoas ou vai inspirar as pessoas. Não é fazer pela glória de mostrar, né? Mas às vezes é fazer e depois compartilhar para inspirar, né? Eu acho que... Sempre apontando para Cristo, né? Assim, a gratidão de poder servir, porque tem Cristo que é o maior exemplo e quer ser como Ele. E Ele diz aqui no 20... Digo-vos, meus irmãos, que se renderdes todas as graças e louvores com todo o poder de vossa alma, àquele Deus que vos criou e guardou e preservou e fez com que vos regozijasseis e vos concedeu viverdes em paz uns com os outros. E daí ele vai continuar explicando mais sobre, né? E apontando todas as coisas que o Senhor fez e faz por nós. Mas assim, tudo indicando que o serviço tem que ser feito, né? E toda a glória é para o Senhor. O serviço é feito porque a gente quer servir ao Senhor. E para servir ao Senhor, não tem melhor maneira do que servir aos próprios filhos, né? A gente como pai e mãe, né? A gente sabe disso. Quando a gente vê pessoas tratando bem os nossos filhos, amando, enfim. A gente fica tão feliz, não precisa nem me tratar bem. Tratou bem meus filhos, amou eles, para mim tá, né? Eu acho que é mais ou menos e sempre apontando o serviço ao Senhor, a glória ao Senhor. Né? E um chamado que todo mundo tem em comum é o da ministração. Sim. Todo mundo que se batiza
já está chamado a ministrar, né? Já tomou sobre Cristo, então venha, vamos ministrar e ensinar uns aos outros. E estando na presidência da Sociedade de Socorro, né? Eu sou secretária agora, estou como secretária, mas eu vejo que tem algumas irmãs que não querem participar desse programa. Não querem ser visitadas, não querem ser ministradas e não querem também ministrar. E eu fico pensando como o Senhor, isso entristece ao Senhor. Será que Ele realmente quer que isso aconteça? Né? E o Elder, não estou falando aqui para ninguém se sentir mal, nem nada, né? É uma escolha de cada um, mas é um arbítrio, né? E o Senhor vai respeitar esse arbítrio. Mas aí o Elder Carl B. Cook, nesse discurso da Joy Jones, ele fala assim, servir na igreja pode ser desafiador. Se for pedido que façamos algo que nos assusta, se o serviço se tornar fatigante ou se formos chamados para fazer algo que inicialmente não achamos interessante. E aí ela falou assim, estávamos vivendo na prática as palavras do Elder Cook quando decidimos buscar a retenção de alguém com uma visão maior do que a nossa. Então, entender que esse tipo de serviço pode ser desafiador para algumas pessoas. Às vezes as pessoas estão desconfortáveis ou passando por um momento de voltando para a igreja também, né? E isso é super respeitado. Mas pensar que às vezes a ministração ela vai ser desafiadora, né? Não vai ser só o mar de rosa, de levar um presentinho, às vezes a pessoa não vai abrir a porta ou não quer. E tudo bem. Engraçado que às vezes eu me sinto, né? Eu vejo, assim, histórias de ministração de sucesso, eu falo, nossa, aí eu não sou essa pessoa, não. Eu não consigo ser que nem ela. Nossa, que legal, né? Fizeram isso por ela. Que inspirada aquela pessoa, né? Não, eu acho que eu nunca vou conseguir sentir né? Eu não vou ter... O Espírito Santo não vai me falar exatamente como ela, né? Não vou sentir essa mesma coisa. Mas ao mesmo tempo se você não buscar... Realmente, né? A gente, enquanto a gente não aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo, a gente não vai aprender a servir da forma que o Senhor quer, né? E é realmente correr atrás de ser uma melhor ministradora, né? Quando, assim, eu nunca me senti uma ministradora de sucesso, assim, sabe? Vou trazer alguém de volta para a igreja, ou, né? Mas ao mesmo tempo, o pouco que a gente faz ainda é melhor do que nada. Então, assim, aí aos poucos eu tenho aprendido um pouco mais disso, sabe? Quando eu vou conversando com as minhas ministradas, eu falo, putz, fez diferença eu falar com ela hoje. Olha, por que eu não falei ontem também? Sabe? Então, assim, é de pouco a pouco. A gente não vai mergulhar de uma vez e falar, pronto, consegui trazer essa mulher de volta para a igreja através da minha ministração. Não. De pouco em pouco a gente vai adquirindo experiências, a gente vai sabendo reconhecer melhor o Espírito Santo para poder ajudar essas irmãs, né, ou essas famílias. Mas o importante é não desistir, é fazer a nossa parte, porque esse é o Evangelho, né? Cristo, Ele quer que nós tragamos todas as pessoas para o Evangelho. E assim como Ele serviu a todo mundo que Ele tinha alcance, Ele quer que nós façamos o mesmo, porque essa é a forma dele alcançar as pessoas, né? A gente está fazendo o papel do Salvador de poder ajudar essas pessoas que estão à nossa volta. Então, o nosso chamado é pequeno, cuidar de 2 irmãs é super pouco. Imagina o bispo que tem que cuidar de todos da ala, que ele tem que estar atento a todos da ala. A irmã presidente da SOC tem que estar atentos a todos da ala. E ainda assim, uns se sentem menos acolhidos, porque é muita gente para olhar. Ou então até da primária, né? Assim, alguém que está servindo na primária se sente menos acolhido porque não está na SOC. Então, assim, tem muita coisa que envolve uma organização dentro de uma ala. Né? Mas se cada um faz a sua parte de servir a irmãzinha, a sua irmã, não vai trazer uma melhor união para todos, né? Ninguém vai se sentir por fora. Por causa de uma pessoa trazendo outra. E essa outra trazendo a outra, trazendo a outra. Se tudo isso funcionar da maneira que deveria funcionar, né? Eu queria conhecer uma ala que funciona isso 100% para saber como é que é. É difícil, né? Porque a gente ainda é ser imperfeito, a gente tem os nossos tempos. Eu sei de uma história, né, numa ala que 2 irmãs estavam passando por as mesmas dificuldades, né? Uma estava com câncer de mama, as 2 estavam com câncer na mama. Mas uma falou para todo mundo, ela se abriu, então todo mundo dela se movimentou para ajudá-la. A outra não falou nada para ninguém. Então
E numa ala grande, né, muitas pessoas, ninguém sabia e ela não serviu. Ela disse que não recebeu uma ligação. E isso foi triste de ouvir, né, de saber que um lado foi tão bom, que foram cuidar, levar comida e tal, e o outro não recebeu. Mas essa pessoa que não recebeu, ela disse que foi um pouco parte dela não ter compartilhado a necessidade dela. E isso ajuda as pessoas a servirem quando é bem explícita essa necessidade, né? Às vezes o Espírito não vai falar, ou talvez falou e a gente não estava para ouvir. Em sintonia. E isso foi um bom aprendizado para todo mundo que soube dessas situações, né? De estar atento mais, um processo de aprendizado. E da gente compartilhar nossas necessidades para sermos servidas, né? Exato. É tão difícil, né, a gente querer ser servida, é muito mais fácil servir. Às vezes é o sentimento de autossuficiência, não, eu não preciso, eu não vou falar que eu estou precisando, é orgulho, alguma coisa. Ou assim, só se for uma coisa muito, mas se eu estou conseguindo aqui, eu estou manejando. Eu tenho família, né? Dá para me virar, né? Uma coisa que eu aprendi com a presidente da Socorro agora atual, que ela fala muito, é se cada irmã cuidar das suas e da sua companheira, todo mundo vai estar sendo cuidado. É verdade. Então, além, você pode também cuidar da sua companheira cuida de você, e todo mundo está se cuidando, está se ajudando, e com certeza é um trabalho, né, muito lindo mesmo. Eu acho que assim, a gente já tem que servir as pessoas de qualquer forma, sendo de alguma religião ou não, mas é tão lindo que a gente recebe mesmo isso, né, assim, ó, tal pessoa e tal pessoa. Eu acho que dá um alívio de falar, pelo menos eu sei que eu tô ajudando essas pessoas, tô fazendo minha boa ação com essas pessoas, porque realmente a vida é corrida e tudo, mas aí parte o princípio disso, de servir, né? E é um mandamento a gente amar uns aos outros, né? É um mandamento a gente poder cuidar uns dos outros, né? Mesmo se for mecânico no começo, né? E colocar um lembrete no seu celular para todo domingo mandar uma mensagem. Né, que seja algo que a gente vai enfiando na agenda, assim, para depois virar algo mais natural, né? Isso é um lembrete mais para mim também. E uma coisa engraçada, que só queria dar para fazer um comentário, é que às vezes a gente fica tão assim, que às vezes a gente pode se pegar evitando de olhar a pessoa no domingo, porque a gente não falou com ela uma semana, 2, 3... Assim, a pessoa já... Não, aproveita que é domingo, entendeu? E olha pra pessoa, se a pessoa achar que... Ai, poxa, mas não me visitou, mas pelo menos veio falar comigo no domingo, né? Que às vezes as pessoas evitam, Isso já aconteceu comigo, eu vou olhar pra pessoa, a pessoa faz assim, porque não me ligou, não falou nada, tá tudo bem, sabe? Né? Então, é normal. E muitas vezes a gente também não vai ter afinidade com quem a gente foi designado no começo, né? Às vezes são pessoas de idades diferentes, de coisas... E isso a gente tem que olhar como uma coisa que vai nos aproximar, que a gente vai aprender com outra pessoa. Uma coisa importante, Laís, você falou sobre servir as pessoas independentemente de religião. O Fundo Humanitário da Igreja, ele serve qualquer religião. Qualquer religião. Ou cristã ou não cristã. Um exemplo, eu moro em São José dos Campos, eu morava em São José dos Campos, e lá é rota da procissão de 12 de outubro, que o pessoal vai a Aparecida do Norte. Vários membros da igreja de Jesus Cristo e de outras religiões montam barraquinhas com água, e às vezes até com suco, para que as pessoas que estão fazendo essa procissão. A caminhada até a Aparecida, vão lá, parem, peguem a água, descansem e vão embora. Então, servir as pessoas, independente de qual a religião delas. E para aqueles que acham que eu estou servindo, então eu sou bom, o rei Mosias, ele dá uma dica, ele fala assim... o rei Benjamim. Digo-vos servides ao que criou desde o princípio, e vou estar preservando dia a dia, dando-vos alento para que possais viver, mover-vos e agir segundo a vossa própria vontade, e até vos apoiando de momento a momento. Digo-vos que, se os servides com toda a alma, ainda assim sereis servos inúteis. E ele continua, por que eu sou servo inútil? Porque quando eu sirvo alguém, eu sou abençoado. Então, se eu achei que puxa vida, eu sou bom porque eu servi, Deus me abençoa imediatamente. Então, eu continuo devendo a Deus. Eu não vou ter grandes recompensas que eu estou servindo. Eu vou ter recompensa, mas não é porque eu estou servindo, porque ele me recompensa imediatamente.
Nossa, gostei, eu não tinha... Eu lia isso aí, eu falava, nossa, então a gente tem que fazer muito mais ainda, e eu não entendia tão bem essa escritura. Obrigada. O Tyler deu um exemplo no podcast dele que eu achei bem legal sobre essa escritura. Ele falou assim que é como se ele estava na garagem arrumando as coisas e a filha dele entrou e falou, pai, o Santa era época de Natal. Ele falou, Papai Noel sempre nos dá presente, a gente quer dar algo para ele, né, os 2 filhinhos dele. Ele falou, posso dar uma das suas meias? Aí ele falou assim, pode. Aí disse que as crianças pegaram a meia dele, embrulharam com o papel dele para dar para ele, que é o Papai Noel. E aí ele falou assim, então é a mesma coisa, né? A demonstração de carinho é delas, mas elas estão fazendo tudo com os meus recursos. E a mesma coisa nós com o Pai Celestial. Quando a gente está servindo, tudo que a gente faz não é nada nosso dessa vida, né? A gente tudo vai entregar para Ele, ajudar os outros com os recursos dele, que Ele nos proporcionou. Então, por isso que a gente sempre vai ser esse servo inútil. E legal, Carol, tudo isso ele tava ensinando eles enquanto ele estava numa torre e a mensagem sendo passada, né, de pessoa a pessoa e todos voltados para ele, né? Todas as barracas estavam voltadas para o rei Benjamim. Porque todos estavam com a esperança, com, né, fitas no rei, né, que estava ali falando. Então, as famílias não estava o meu filho com o seu filho numa outra barraquinha, né, quando a gente lê nas escrituras, a gente vê que cada família estava com o seu familiar na sua tenda, né, então eles estavam ali reunidos com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, e fala, né, que eles se mantiveram firmes ali, depois de muito tempo ainda, por causa do exemplo aqui, né, de Benjamim e de tudo aquilo que ele estava ensinando, né? Eu gosto de pensar nisso, nesse objetivo, todos num só objetivo, né, num só foco. Então, muito legal. A gente viu que em Mosias, dando uma recapitulação aqui, no capítulo 1, ele estava então ensinando os seus filhos e preparando o caminho, né, que ele sabia que ele ia morrer. No capítulo 2, ele está lá na torre, né, falando sobre a importância de amar uns aos outros, né, de guardar os mandamentos. E no capítulo 3 é uma mensagem que ele recebeu diretamente do anjo. No 4 a gente vai ver na semana que vem, né, o desfecho do discurso dele. Mas voltando agora aqui para o 3, então, gostaria de ler aqui. Ele fala assim no versículo 5. Pois eis que o tempo se aproxima e não está muito longe, em que, com o poder, o Senhor Onipotente, que reina, que era de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá do céu no meio dos filhos dos homens, e habitará num tabernáculo de barro, e fará grandes milagres entre os homens, como curar enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda a espécie de enfermidades. Então ele começa a falar, né, sobre Cristo. E no 8 ele fala, ele chamar-se-á Jesus Cristo, Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, desde o princípio. E ele, inclusive, fala o nome de Maria. E no 11 ele fala, pois eis também que seu sangue expia os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmos ou que pecaram por ignorância. E nesse versículo 8, ele dá alguns títulos para Jesus, como o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. É interessante pensar que quando a gente fala que é o Pai dos céus e da terra, não é que ele está tirando o lugar do Pai Celestial, né? Ele está somando. Ele é mais do que o nosso irmão. Ele não é só o nosso irmão. Ele também é o nosso Criador. Né? Ele é como um pai para nós, porque ele expiou pelos nossos pecados. A respeito da expiação, uma coisa que eu acho, e esse versículo 7 nos ajuda a entender mais, ele que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. Então, realmente, nós pensamos, uma gotinha de sangue lá é por minha causa. É por minha iniquidade, pelas minhas abominações. E quando eu faço alguma coisa errada, é como se eu estivesse desprezando aquele sangue que ele suou por mim. Eu fico imaginando as pessoas que estavam lá ouvindo e que Cristo ainda ia vir. Hoje a gente já sabe que ele veio, né? A gente já tem os relatos e a gente... E imagina a esperança das pessoas, né?
Eu acho que dá no mesmo, pra falar a verdade, né? O sentimento é o mesmo porque é verdadeiro, realmente aconteceu. Ele expiou pelos nossos pecados mesmo, né? Mas a esperança de que, nossa, eu posso confiar nele, né? Porque ele vai passar por todas essas dores, ele é o nosso salvador, né? Imagina as pessoas que elas estão pensando ali, como a Lelê falou, reunidas em família. Deve ter sido um momento, assim, muito especial também. Ouvir ali o rei Benjamim, né? O sentimento, o espírito ali devia estar muito forte, confirmando de que realmente Cristo ia vir. E aí, como diz aqui de novo, vou ler o 11 e o 12. Pois eis também que seu sangue expia os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmos ou que pecaram por ignorância. Porque pensa, eles também tinham os ascendentes deles, as pessoas que vieram antes deles ali, né? Então, está sendo aqui pregado que o Salvador do mundo, né, ele ia vir, ele ia expiar pelos pecados e que até daqueles que já vieram, meu avô, imagina a criancinha ali, o pai, a mãe, meu pai, minha mãe já faleceram, né? Pensando que isso ia poder ser feito por eles. Mas ai daquele que sabe que se rebela contra Deus, porque a nenhum desses será concedida a salvação, a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, né? Eles aprenderem sobre a fé e o arrependimento em Cristo, né? E o versículo, quando você leu, né, sobre que sairá o sangue de cada um dos seus poros, e aí você fala de novo no 11, né, que ele expia, que seu sangue expia os pecados dos que caíram pela transgressão. Lá no 7, quando a gente clica em sangue, ele vai para Lucas 22:44, que fala: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu fiquei pensando nesse ato da expiação, né, que sairá sangue de cada um dos seus poros, tão grande será a sua angústia. Então, não é só o fato de que ele precisava suar cada poro, cada sangue, cada gota de sangue por cada pecado, mas é que ele estava tão angustiado, ele estava sofrendo tanto por ver as nossas iniquidades, por ver os nossos pecados, que é por isso que ele suou, que é por isso que ele tem tão grande amor por cada um de nós, que o sangue que ele suou era de tanto amor que ele tinha, é dessa angústia interior, né? Então, isso só me dá um maior amor por esse ato, né, por essa expiação. E expiar é exatamente isso, Lelé. No contexto das Escrituras, expiar significa sofrer a penalidade pelo pecado. Tudo isso que ele sentiu é a penalidade. Alguém tinha que pagar por isso. Ele pagou. Ele sentiu nele, ele expiou, ou seja, ele pagou pelos nossos pecados, né? E por isso que a gente só consegue ser salvo no 12 por causa do arrependimento e fé. Tem, na Conferência Geral de Outubro de 2000, o elder Richard Scott, ele confirmou que depois que uma pessoa se arrepende adequadamente, não há cidadãos de segunda classe na igreja. Ele disse: se você se arrependeu de uma transgressão grave e acredita erroneamente que sempre será um cidadão de segunda classe no reino de Deus, aprenda que isso não é verdade. O Salvador disse: eis que aquele que se arrependeu dos seus pecados, o mesmo foi perdoado, e eu, Senhor, não mais me lembro deles. Assim poderemos saber se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e os abandonará, que está lá em Doutrina e Convênios. E eu achei muito legal, porque, como você falou assim, né, às vezes está com um pezinho só na igreja, o Senhor já pagou pelos 99% que você não está, sabe assim? Ele só quer que você volte, é isso que ele quer. E ele sabia que a gente ia ter esse homem natural, que a gente tinha que vencer, né? Fazia parte do plano. E no 19 aqui fala: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para o sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, Senhor, e se torne como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Essa escritura, né, é uma escritura-chave, ela é perfeita, e eu gosto muito que ela tem a chave para a gente eliminar um homem natural, que fala que a gente
vai ser inimigo de Deus, a não ser que cedamos ao influxo do Espírito. E para a gente ter o influxo do Espírito, a gente precisa ler as Escrituras, estar em sintonia e ouvindo. E se arrepender. Se arrependendo constantemente, para que a gente se torne uma criancinha. Que com a expiação dele, né, foi tirado, foi removido, né, pro aquele pecador que está arrependido e possibilitado o nosso reconciliamento com Deus. Então, ele é o caminho. Por isso que ele fala isso. Ele é o caminho. É através dele que a gente pode se reconciliar com o nosso Pai Celestial, né? Imagina, eu estava pensando quando às vezes a gente tem uma discussão com alguém não, com os nossos pais, né, quando era mais novo, né, com alguém da nossa família, como é bom a gente reconciliar e tá de volta com aquela pessoa e abraçar. E é essa oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de reconciliarmos, porque a gente quer ter a presença do nosso pai, da nossa mãe, né, enfim, dos nossos irmãos, eu fico imaginando assim. Então, imagina do Senhor. Imagina a presença do Senhor, é sentir amor sempre, é nos sentirmos guiados, como a Carol falou, a questão do Espírito, né, estar em sintonia e crescermos, né? Tem uma situação que uma amiga nossa compartilhou essa semana, que ela falou que o Hugh Nibley compartilhou essa joia sobre o arrependimento. Gostei bastante que ela falou, quem é justo? Qualquer um que esteja se arrependendo. Não importa o quão ruim ele tenha sido, se ele estiver arrependido, ele é um homem justo. Há esperança para ele. E não importa o quão bom ele tenha sido durante toda a sua vida, se ele não se arrepender, ele é um homem mau. Que forte. Forte. E verdadeiro. E verdadeiro. Alexandre, muito obrigada por você estar aqui conosco. É um prazer para mim, é um privilégio, me sinto muito feliz pelo convite. Foi uma honra para mim fazer parte desse momento maravilhoso de vocês. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada a você por estar aqui conosco. Esperamos que você tenha aprendido alguma coisa, né, desses belos discursos do rei Benjamim, que tenha tocado no seu coração algumas partes, coisas que a gente precisa melhorar a cada dia, né, como o arrependimento, o serviço, coisas que vão nos trazer alegria, né? O arrependimento vai ser um processo doloroso muitas vezes, mas vai trazer muita alegria, muito mais do que o sofrimento. E Cristo já pagou pelo pecado, né? Já pagou por essa sofrência. Então, a gente só precisa mesmo ter o desejo de se arrepender. Ele nos carrega pela mão. Então, boa semana para vocês. Que nessa semana vocês possam se lembrar de quem vocês podem servir, pensar numa pessoa, orar por ela, colocar o nome no templo, fazer um contato com as suas ministradas e que o Evangelho de Cristo, né, se espalhe para o resto do mundo através do seu exemplo, da sua luz. Boa semana. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.